Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Ricardo Rodrigues. Rodrigues, duas vezes presidente, atual presidente, né, da OAB Mas de Cotia, advogado já há um tempão, né? 20 anos. 20 anos. Amigo nosso há um bom tempo, né? É Sim. isso aí. E a gente vai conversar daqui a pouquinho, enquanto a gente faz um merchan aqui, eu vou te deixar um presente aqui do Muito podcast. obrigado. E aí você Posso abre, abrir? pode, Posso? vai usando aí enquanto eu vou falar aqui dos nossos Já, patrocinadores. eu já posso usar já. Pode, é Ótimo. para usar, né? Vou botar a Porque caixinha. senão vai para estante, você não vai usar nunca Tá mais, né? certo. Bom, o nosso podcast ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. Nós utilizamos aqui no colégio o sistema Mackenzie de ensino, que é um sistema que tem mais de 150 anos de experiência na área de educação. Um sistema muito bom, voltado para a forma como o aluno, né, a criança aprende. E o pessoal tem muita experiência em universidade, então todo mundo conhece o Mackenzie e sabe que o negócio é muito bom. Nós temos robótica na grade curricular, onde a criança vai aprender eletrônica básica, né? Maker, robótica, e temos também o programa de inglês bilíngue. É um inglês que tem todos os dias. O aluno tem contato com a língua inglesa todos os dias. Então, o progresso da língua inglesa no aluno é muito mais rápido, além do que é um programa bilíngue, né? Não é um curso de inglês normal como a gente vê por aí. Nós temos psicopedagoga e o ambiente do colégio é muito bom. Então, o que significa ser um colégio cristão? Você vai ter que se converter ao cristianismo, seu filho vai ter que ser cristão, vai ter que vir aqui fazer culto, orar, recitar versículo, fazer missa. Não tem nada disso, tá? O que a gente usa aqui, nós cremos no cristianismo, seguimos os princípios de Jesus e aqui o princípio básico é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, você não tem problema de briga, de discussão, de empurra-empurra, de palavrão, de assédio, de ideologias que correm por aí. Então é um ambiente muito bom, tranquilo para o seu filho. Se você tem crianças na idade escolar, é o melhor ambiente para o seu filho estar. É um ambiente agradável, tranquilo, onde ele vai realmente aprender com um bom sistema de ensino. E se você conhece amigos e que tenha crianças nessa idade, traga para o Colégio Cognos que com certeza vocês não se arrependerão. E a Zione, né? A Zione é a empresa que faz a captação de vídeo, né? Que faz todo aqui o processo de captar o vídeo, fazer edição e faz as nossas artes, né? Que vocês estão vendo passar aí, tá bom? Muito bem, doutor. Bom, vamos lá. Você, então, quer que eu te chame de você ou senhor? Pode ser Tanto você, faz, não tem né? problema. Tudo bem com a família? Tudo Tá, tudo beleza, bem, né? graças a Deus. Então, você agora você está hoje, né, presidente da OAB pela segunda vez já, né? Pela Então, segunda imagino vez. que o pessoal está gostando de você, né? Sim, O que um presidente da OAB faz? Exatamente assim, o que a OAB faz para a sociedade ou para os advogados? A gente percebe atualmente, né, com toda essa situação jurídica do país, a bagunça que esse país está, infelizmente, os atos aí, enfim, essa confusão toda, não se vê pronunciamento de OAB mais, a OAB não se posiciona, a gente vê coisas que deveria se posicionar, a OAB comprometida e tal. Conta isso aí tudo, como é que a gente resolve esse embrolho? A OAB deveria fazer alguma coisa? Não deveria? Deveria ajudar a sociedade? Não deveria? O que é ser um advogado, né? Por que ser advogado? Como o presidente da OAB se advoga ainda, não? Tá, vamos lá. Então, Bastante coisa. muitas perguntas, mas o que acontece? A OAB é um órgão de classe. Então, ela representa um grupo de profissionais liberais que exerce uma determinada atividade, no caso aqui a advocacia. Então, a finalidade, a primeira, vamos dizer assim, né, da instituição, a OAB, como órgão de classe, é representar os advogados. Seria como se fosse, no caso da escola, o Simpro, né? Que é o sindicato dos professores. Assim Algo como do tem o tipo. Conselho Regional de Medicina, Tá. de enfermagem, de farmácia, de engenharia, arquitetura, a OAB é um órgão de classe como qualquer um desses outros que eu acabei de citar. Tá. Então, ela é um órgão representativo de uma determinada categoria profissional, no caso dos advogados. E a função, a primeira dela, é fazer essa representação, tanto perante a sociedade, como eventualmente judicialmente, se for necessário, defendendo os interesses da classe dos advogados. Ok. Então, assim, o advogado, ele, por força da nossa Constituição, ele é tido como indispensável à administração da justiça.
Então, dentro do sistema de justiça, o advogado ele é indispensável, assim como o juiz, o promotor, né? O advogado ele também é indispensável a esse sistema de justiça. Então, Indispensável no sentido que acho que não há sistema de justiça se não houver a participação de um advogado. uma pessoa, um civil, não Não pode pode se se autodefender. Em não. tese, existem Tá, exceções. A gente tem ali os juizados especiais cível, que aí cabe aí o cidadão, se não quiser ser representado, tem uns requisitos, ele pode, sem a necessidade de contratar um advogado, tocar ali a sua demanda. Isso é possível, mas com algumas exceções, tem algumas regras para tá. isso, enfim. Mas, de forma geral, o advogado ele é indispensável à administração da justiça por força constitucional. Então, nós precisamos, é necessário a participação do advogado dentro do sistema de justiça para que as pessoas, para que o processo possa ter andamento, para que as pessoas possam processar e eventualmente serem processadas e ter ali o seu direito de defesa. Tá. Então, por exemplo, na esfera criminal, se o réu ele não tiver a representação de um advogado, não tem processo. Então, ele não tem como se autodefender. Né? Não tem Entendi. essa figura de autodefesa Sim. do réu, em especial no processo criminal. Ele precisa de um advogado para estar ali representando ele. Então, dentro desse sistema de justiça, a gente fala que o advogado ele é, por força constitucional, indispensável à administração da justiça. Então, Tá. para que a justiça seja feita, é necessária a participação do advogado, assim como é necessária e obrigatória a participação de um juiz, de um promotor, enfim. E o advogado é necessariamente obrigatório também essa participação dele, né? E essa participação, o advogado, ele faz a faculdade, né? Os 5 anos de faculdade, ele presta o exame da OAB, aí se torna habilitado a advogar, e aí, a partir daí, ele começa a exercer a sua profissão. E existe aí a OAB, que é o órgão de classe que ele vai fazer parte, que está ali para fiscalizar a atividade profissional desses colegas, para zelar pelo bom nome da instituição, né, da advocacia. Então, a OAB, o papel dela, institucional, o primeiro deles seria esse que eu acabei de citar. São essas funções, atividades que a OAB acaba exercendo, né? Por que um advogado não pode exercer se ele não tiver filiado à OAB e um outro profissional, por exemplo, médico? Médico precisa do CRM, né? Mas não tem um exame para ele entrar. Terminou a faculdade, vai lá, solicita, que nem em farmácia também, né? Por Isso. que advogado precisa disso aí? Ele não pode exercer a profissão dele? O que a OAB dá de conhecimento para ele que ele necessariamente tem que fazer um É que exame? conhecimento, apesar de nós temos a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, que ajuda o advogado na questão de atualização profissional, enfim, tem toda uma estrutura por trás da OAB que ajuda o advogado na sua atualização profissional, né? Mas, para além disso, a função do exame de ordem hoje, eu entendo que ela é essencial, necessária, obrigatória por força de lei, primeiro, né? E segundo, porque para ter um controle. Né? Um controle em que sentido? Para que profissionais que saem da faculdade, que não estão devidamente capacitados, consigam exercer a profissão. Então, o exame de ordem, ele funciona ali como ele é necessário para que, assim que o estudante conclui o curso, ele presta essa prova, esse exame, e isso vai habilitar ele a exercer a profissão. Isso está previsto em lei, né? Tem uma Sim. lei que determina isso, e mais do que isso, é uma forma de entregar à sociedade profissionais bem preparados. Então, assim, a partir do momento que você termina a faculdade, presta um exame de ordem, que é feito através da OAB, pela OAB, isso demonstra, e o inscrito passa, né? O estudante passa nesse exame. Isso demonstra que ele tem ali, pelo menos, o mínimo de capacidade para atividade profissional bem feita, né? Não, Então, tudo bem. para essa finalidade. Então, a gente entrega um profissional devidamente capacitado e que passou por um exame antes de exercer a profissão. Então, que demonstra minimamente que ele consegue Tá. exercer a atividade. Então, a necessidade é isso. Assim, a explosão de cursos jurídicos no Brasil é muito grande. A gente tem inúmeros cursos relacionados à área do direito, né, advocacia.
Os cursos de direitos, assim, muitas vezes não tem qualidade. A gente teve a pandemia, a questão dos cursos terem se tornado todos virtuais, Sim, assim, então você não tem mais ali, não teve, né, o contato do aluno com o professor, enfim, e também pela má qualidade, né? Muitas faculdades aí têm um mau ensino, né, prestam um mau ensino jurídico no país e que formam pessoas que não têm capacidade para advogar. Então, a prova da OAB, ela vai exigir o mínimo ali do que você aprendeu durante os 5 anos de faculdade, e você conseguindo passar, você está apto a exercer a profissão. Então, eu vejo o exame de ordem como uma segurança para a sociedade, porque a partir do momento que você vai contratar um profissional da área do direito, um advogado, você tem minimamente, fala, não, ele fez 5 anos de faculdade, ele prestou o exame da OAB, ele passou e a OAB otorgou ali a carteira para ele exercer a profissão. Então, você tem um mínimo de segurança aí, de saber que aquele profissional ele foi bem formado, ele teve condições de passar na OAB e agora está exercendo a profissão dele. Então, a sim. finalidade do exame também tem essa perspectiva aí que a gente Não, tem que eu acho que observar. é super válido mesmo. Você tem que ter um Sim, filtro, né? Por sim. mais que ele faça uma faculdade, enfim, ok. Mas você pega, por exemplo, o médico, não precisa de fazer, ele vai lá, ele não tem exame do CRM, tem? Não, hoje Então, ele, o CRM parece que está estudando para fazer a mesma aplicação que eu acho do super exame. Eu interessante. também acho, porque Não é? a gente, como profissional do direito, principalmente quem atua na área de saúde, né, a gente vê muito processo contra médico, contra hospitais, por conta de erro médico. É, Então, assim, então. você vai lá, é diagnosticado, tá com dor, sei lá, no peito, ele fala que é estômago, sabe? E aí vem É, com os exatamente. diagnósticos, assim, meio malucos, de coisas que o paciente não tem, e quando não acontece nada, como se diz, tudo bem, mas e quando esse Sim. diagnóstico errado leva ao óbito do paciente, né? Então, assim, e a gente tem uma demanda grande, não só contra médicos, enfermeiros, né? Erro médico, né? Erro na enfermagem, na administração de medicação. Então, assim, eu acho que o exame, na verdade, eu acho que tinha todas as Sim. profissões tinham que ter. Porque como se diz, é uma forma de validar aquilo que foi aprendido através do exame, Sim. ministrado por um órgão de classe, que representa essa classe, e esse órgão vai dizer, não, olha, a sua formação foi boa, você conseguiu passar e agora está apto a exercer a sua profissão. Então, E eu por acho que que é, que é difícil, assim? A gente sempre ouve dizer que, nossa, o cara tenta 3, 4 vezes passar nesse exame, é um negócio difícil pra caramba. É difícil por quê? Se você, por exemplo, eu conheço o curso ouvi falar, não conheço, mas o curso de Direito do Mackenzie, né? Um curso, acho que tradicional, muito tudo bom, muito bom, tem do Largo São Francisco, né? também da Muito USP. bom, da USP e tal. O fato dele pontuar bem, né? E falar, pô, o cara teve, o doutor lá teve um desempenho bom na faculdade, sempre foi acima da média e tal. Isso não seria suficiente para dizer que ele é já está apto, ou ele tem que passar por uma segunda para dizer, não, vou agora autenticar o que o Mackenzie ou o Largo São Francisco, a USP falou. Eu acho que eu penso assim, por conta dessa perspectiva que a gente observa, né? Explosão de cursos jurídicos no país, cursos de má qualidade, formação inadequada dos estudantes. Então, assim, a prova da OAB, ela vem ajudar a sociedade. Sim. Então, eu Não, com penso que ela é certeza. necessária, Agora, né? por que ele é difícil, assim? Quanto à dificuldade, assim, a prova da OAB ela vai exigir aquilo que você aprendeu ao longo dos 5 anos de faculdade. Sim. Então, se você foi minimamente um bom aluno, frequentou as aulas, teve boas notas, você não vai ter dificuldade em fazer o exame e passar. O que a gente vê do número grande de reprovações é justamente, volto a dizer, a questão de Tá. má formação do aluno. Entendi. Então, muitas das vezes o aluno faz a faculdade, os 5 anos, em faculdades assim não tão boas, e chega no momento do exame ele não consegue entregar minimamente aquilo que é exigido. E Tá. aí acaba reprovando. Então a reprovação se dá muito mais pela má formação que ele teve ao longo de 5 anos do que pela dificuldade. Porque não é lógico, tem um grau de dificuldade, óbvio. A matéria que é exigida é a matéria dos 5 anos de faculdade, é bastante coisa, direito é um curso extenso, né? Mas, assim, é o mínimo ali que é exigido, não é nada absurdo.
Então, muita gente sai, presta o exame, passa de primeira, outros acabam tendo que fazer 1, 2, 3, 4 vezes, até mais às vezes. É. E tem uns que não conseguem nem sequer passar, né? E acabam desistindo da carreira. Então, eu vejo como um filtro que é necessário, obrigatório, e que só tem a ajudar a Sim. sociedade que vai se utilizar desse profissional para os problemas que o cidadão precisa enfrentar, né, no O judiciário. profissional que não consegue passar, consegue ter A OAB. a OAB, ele Carteira. vai trabalhar em escritórios, como assessor, alguma coisa assim, não pode advogar necessariamente. Não pode. Mas ele pode trabalhar lá dentro, fazendo assessorias e tal, ou não? Então, é bem limitada. É? Então, assim, o curso de Direito, uma vez concluído, e se você não consegue passar no exame e tirar a carteira para advogar, você fica muito limitado, porque a OAB ela é muito rígida no controle da atividade profissional. Então, ainda que você seja o bacharel e esteja trabalhando no escritório, se você perdeu a qualidade de estagiário porque já se formou, e o estágio, para você ter a carteira de estagiário da OAB, você tem que estar cursando a faculdade. Depois de fim o curso, essa carteira ela é baixada, né? Você não pode, você perde a condição de estagiário, então você não é nem estagiário, nem advogado, você é um bacharel em direito, simplesmente um bacharel. Não E aí, tem- nessa condição, você tem muitas limitações, porque a OAB não permite que você Atuar. pratique alguns atos que são exclusivos do advogado. Não Entendi. pode. Você não pode fazer audiência, você não pode... Muitas coisas você não pode, né? Então, acaba... Por isso que muitas vezes a pessoa faz o direito, não consegue passar e abandona, porque não tem muito mercado. Hoje ainda tem a figura lá do assistente jurídico e tal, mas é o que eu falei, é muito limitado. São para poucas coisas. O estagiário faz mais do que pode, mais do que esse assistente. Entendi. O estagiário pode peticionar sob a supervisão do advogado, pode despachar com o juiz, então tem muita coisa. O bacharel não pode fazer nada disso. Então, para você ver. E a OAB, ela é atenta a essas situações. Então, é um órgão de fiscalização Sim, também, e ela vai para cima. Ela não permite que o bacharel exerça atividades que são privativas da advocacia. Tá. Então, Agora, que eu perguntei, né, sobre entendi o que ela pode ajudar o advogado, mas a sociedade, o pessoal sempre cobra, né? A gente vê nos canais aí, a OAB não se manifestou, a OAB não falou nada, a OAB tá quieta vendo as coisas acontecer, até você vê aí nos julgamentos meio esquisito, o advogado não tem acesso aos autos, ou não pode fazer a exposição oral dele. Por que ela não se posiciona e fala, peraí, tá errado isso aqui? A gente vê assim... Estou dizendo aqui de Cotia, mas acho que tem uma OAB federal, né? Alguma coisa assim. nós somos... existe uma divisão, né? Nós temos as seccionais, são as OABs que estão nos estados, né? E tem as subseções que estão ali nos municípios. Então, você tem subseção, seccional e o Conselho Federal da OAB. Tá. O Conselho Federal reúne todas as seccionais de todos os estados do Brasil. E as subseções é de cada estado. Cada estado tem um número determinado de subseções dentro das comarcas, né? Não em todas, mas tem uma capilaridade grande de subseções em cada estado. Então, e quem administra essas subseções é a seccional. E quem administra as seccionais é o Conselho Federal. Mais ou menos é assim que Aqui funciona. em Cotia é uma subseção. Eu estou vinculado à seccional de São Paulo. Nós, em São Paulo, somos 247 subseções no estado, né? Então, e temos a seccional, né, que é estadual. Então, todas essas subseções se reportam à seccional São Paulo. E cada estado, Rio de Janeiro tem as suas, enfim, e assim por diante, né? Cada estado tem o seu. As manifestações da OAB, de forma geral, elas ocorrem... No âmbito municipal é um pouco mais difícil. Elas ocorrem mais no âmbito da seccional, que é estadual, então ela representa todas as subseções. Então essas manifestações elas acabam ocorrendo no âmbito da seccional e no âmbito do Conselho Federal. Manifestações que eu digo quando relacionadas à violação de alguma prerrogativa, né, dos advogados no exercício da função. Então elas ocorrem, sim, existem inclusive sessões que a gente chama sessões de desagravo, quando o advogado no exercício da sua atividade profissional, ele sofre aí algum tipo de violação das suas prerrogativas. Há uma atuação do órgão de classe, no caso da seccional, ou às vezes do Conselho Federal, vai depender muito da situação, para fazer cessar,
né, ou fazer esse desagravo em favor do advogado que teve ali as suas prerrogativas violadas. Então a OAB atua de forma muito forte, ela bate quando necessário, né? Enfim, ela tem uma atuação forte. Lógico que o que há, às vezes, é uma confusão, a questão política com a questão de órgão de classe. A OAB ela não está aqui para. Ela não foi instituída com finalidade política. Então, apesar de o pano de fundo, às vezes, ter o envolvimento de uma questão política, ela está ali para verificar as questões do advogado. Então, eu vou só citar um exemplo que foi recente agora. O ministro Zanin, né, que assumiu lá uma vaga no STF, teve num julgamento, ele pediu para que os advogados fossem lacrados os celulares dos advogados. Isso. A OAB, de pronto, repudiou tanto a OAB seccional, e cada estado, provavelmente, o seu presidente da seccional deve ter se manifestado, né? A gente não tem acesso a todos os estados da federação, mas aqui em São Paulo tivemos manifestação de repúdio pela OAB São Paulo, pela seccional, e tivemos também essa mesma manifestação pelo Conselho Federal, que hoje é presidido pelo Dr. Beto Simonetti. E houve, além dessas notas de repúdio e tal, houve ali o pedido formal da OAB Federal para que cessasse essas atitudes e tal pelo ministro durante o julgamento, porque violava o direito dos advogados de portarem seus celulares, de gravarem as audiências. Isso tem previsão legal, a gente pode fazer isso, desde que não corra em segredo de justiça, óbvio, tem algumas regras, mas de modo geral a gente pode fazer gravação de audiência, pode usar o celular. E você lacrar o celular dos advogados que estão ali presentes, participando do julgamento, não é razoável. Então isso foi questionado e ele voltou atrás. Então já falou, não, tudo bem, não vamos mais fazer essa solicitação. Então houve a retratação e ele acabou voltando atrás nessa decisão dele. Então tem uma atuação, sim. Lógico que ali era um julgamento com relação aos atos lá, né, do dia 8, levam, né, para o lado político e tal, mas a OAB ela não está para olhar quem é o réu, ou se é questão política ou deixa de ser. Ela está ali para defender os direitos dos advogados, o que é muito importante para os advogados e que a OAB tem uma atuação muito forte é a questão de prerrogativas. Hoje não, né? O Estado, de forma geral, desde que a gente conhece como Estado devidamente formado, né? Seja na democracia ou na monarquia, ou enfim, qualquer dos regimes que existam aí pelo mundo, o Estado é muito forte em todos os sentidos. Então, o Estado ele te julga, ele executa, enfim, ele expropria os seus bens, ele tem força para destruir você se ele quiser. Então, o advogado, ele serve ali como um defensor do cidadão, no sentido de fazer valer os direitos do cidadão, impondo limites ao Estado, não deixando que o Estado ultrapasse determinadas garantias que o cidadão tem, e essa função, às vezes, desagrada. Desagrada Ministério Público, desagrada delegado, desagrada juiz. Por quê? Porque a gente tem que ser combativo e defender o direito do cidadão. E aí a OAB esse órgão de classe, a OAB, ele está ali justamente para fazer valer as prerrogativas, que também são disposições legais a respeito do exercício da nossa atividade, né? E que garante ao advogado, não são privilégios, são prerrogativas, para que a gente possa exercer livremente a nossa profissão. Então, eu não me submeto, juiz, promotor, delegado, advogado, não tem hierarquia em nenhum desses cargos, né? Todos estão no mesmo patamar. Então, a gente tem que ter liberdade, a gente tem essas prerrogativas garantidas por lei federal, no nosso estatuto, e que nos permitem atuar de determinada maneira, de forma livre e plena no exercício da advocacia. E toda vez que isso é violado, a OAB vai lá e ela se manifesta, individualmente em cada caso ou de forma genérica, se for necessário. Então, tem aqui as questões do desagravo que eu falei, de repente, no exercício da minha atividade, um determinado juiz me proíbe de falar durante a audiência, eu tolho o meu direito de defender plenamente o meu cliente, e aí eu posso, eventualmente, representar contra esse juiz,
no Conselho Nacional da Magistratura, posso tomar medidas judiciais, criminais, cíveis contra ele. A OAB também faz, sempre que necessário, os desagravos públicos daquela situação que aconteceu. A OAB tem uma lista que esses juízes, promotores, delegados, qualquer autoridade que eventualmente violam prerrogativas dos advogados no exercício da função, eles entram numa lista, eles ficam impedidos de advogar, né, depois de aposentados tirar a OAB. Então, assim, tem todo um regulamento justamente para que a gente possa, o advogado, né, ele possa exercer livremente a sua profissão. Então, eu acho que é interessante um ponto que você colocou aí, meio que desmistificar, né, isso aí, porque a gente sempre... O pessoal sempre fica exigindo, a OAB não se manifestou, a OAB não tem que se manifestar necessariamente, ela tem que defender os direitos do advogado, necessariamente, né? Mas ela pode se manifestar, por exemplo, ver alguma coisa estranha, ela pode pôr a opinião dela, mas isso não tem nenhum peso. A OAB ela é um órgão de classe, acho que de todos, não é se gabando, nada disso, mas de todos os órgãos de classe hoje existentes dentro da nossa sociedade, né, seja eles quais forem, a OAB é um órgão de classe que tem muita representatividade, tem muita força, a sociedade vê a OAB como se fosse um poder ali, né, juntamente com o Judiciário, o Ministério Público, apesar de não termos esse poder, mas a sociedade vê dessa forma. E tudo isso porque a advocacia é a única profissão que consta da Constituição Federal como sendo indispensável à administração de justiça. Você não tem nenhuma outra profissão ali que figure na Constituição e que dê tanto valor assim ao advogado, a um determinado profissional, no caso aqui o advogado. Não existe. Então, por conta disso, tem a sociedade vê a OAB dessa forma. Então, é um órgão muito forte, realmente com bastante representatividade no país inteiro, uma capilaridade grande em todos os estados, quase em todos os municípios de cada estado. Então, e o número de advogados é grande. Então, isso em São Paulo, 300 e poucos mil advogados, então é bastante. Aqui em Cotia nós temos 1.408 advogados. Então, assim, tudo isso vem aí corroborar para a entidade ser uma entidade forte. E quando é necessário, tudo aquilo que viola o Estado Democrático de Direito, as garantias fundamentais da pessoa humana, a OAB vai se posicionar. Então, tudo que envolve direitos humanos, garantias fundamentais, o Estado Democrático de Direito, a OAB vai se manifestar, porque ela é uma guardiã também da Constituição. Então, ela, como órgão além de ser um órgão de classe, ele, quando necessário, ele vai se manifestar. Não necessariamente como politicamente, hoje está muito polarizado as coisas, esquerda, direita, enfim, centro, não dessa forma, mas no sentido de preservar aquilo que constrói a nossa sociedade, que são as leis, a Constituição, a democracia, as garantias fundamentais. Então, toda vez que houver violação de qualquer coisa dessa, por qualquer figura pública, seja de esquerda, de direita, de centro, a OAB vai se manifestar. Então, ela vai acabar atuando e agindo, às vezes judicialmente, às vezes só na manifestação, né, pública, mas a OAB está ali para ajudar a guardar a Constituição, as leis, né, a boa aplicação das leis, a justiça, o Estado Democrático, as garantias fundamentais. Então, ela é um órgão importante nesse sentido, né? Você falou que dentro do sistema jurídico não tem hierarquia, então um juiz do Supremo ele não está numa linha hierárquica maior do que um promotor. Não, no sistema judiciário existe sim hierarquia. Você tem o juiz de primeiro grau, que a gente fala. Isso. Aí depois você tem os desembargadores, que são dos tribunais de justiça, cada estado tem o seu tribunal de justiça, e depois você tem os tribunais superiores, STJ e STF, que são aí os ministros. Isso tem na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. E entre os juízes existe... eles são independentes, tá? Mas existe ali uma hierarquia, porque um é juiz, o outro é desembargador, o outro é ministro, então mas os juízes eles têm uma série também de prerrogativas que previstas em lei que dão a ele ali liberdade para julgar, porque o juiz ele não pode sofrer nenhum tipo de pressão externa para um determinado julgamento. Sim. Ele tem que agir da forma da convicção
que ele melhor, ele acha que é aplicável àquele caso. O que o Então, não juiz... tem hierarquia. Assim, Sim. no judiciário, sim. Agora, com relação a advogado, não há. Então, assim, um juiz, ou um desembargador, um advogado, um promotor, um procurador, não há hierarquia entre nós e eles. Eu não estou submetido ao promotor, eu não estou submetido ao delegado, eu não estou submetido ao juiz. Dentro da minha atividade profissional, eu estou no mesmo plano que qualquer um deles. E isso é necessário para que eu possa exercer a minha atividade profissional de forma livre, autônoma, sem medo, sem receio e defender o direito dos meus clientes. Porque se fosse assim, se eu tivesse submetido um grau hierárquico, aí o juiz fala, eu fico quieto. Eu não posso, eu tenho que intervir. Tem hora que o juiz está falando, eu tenho que intervir. Ele está num pensamento equivocado sobre aquela petição, sobre aquele argumento, então eu tenho que ir lá e falar ou pedir, né? Enfim, para que ele observe determinada coisa no processo. Então, nesse sentido, não há hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Entre o advogado, o juiz, mas dentro da carreira tem. Da carreira Sim, tem. da carreira tem. Que nem o promotor. Tá. O promotor, entre promotores, tudo bem, mas aí você tem o promotor, depois tem o procurador, aí tem hierarquia entre eles, né? Tá, não, tá, agora eu entendi. O delegado de polícia, por exemplo, aí você tem o substituto, o titular, o seccional, e tem uma hierarquia entre eles, né? Tá. Eu achei que... Entre nós, advogados, não. Tem, não nem tem. com eles. E nem Você com chega relação a lá, é eles. todo mesmo nível. É a mesma coisa, né? Então, agora, a gente tá vendo esse julgamento aí midiático, né? Na verdade, esse dos atos antidemocráticos e outros aí que ficam abertos eternamente. Aí o pessoal analisa, vê as atitudes, vê as ações, vê tudo que o pessoal faz, fala, pô, isso é inconstitucional, não pode fazer isso aí por causa da Constituição, etc e tal. Por exemplo, né, nesse dos atos antidemocráticos, esse de 8 de janeiro, por exemplo, tem gente que está lá que nem deveria estar lá, porque o Supremo deveria ser o último recurso, a pessoa tinha que ir lá, o juiz de primeira instância, julgar, depois recorre, se passa para o segundo, e vai indo assim até chegar no Supremo, ter os embargos, não sei o quê. Está errado, não está errado? Se está errado, por que continua? Que validade tem todas essas coisas? E outras coisas também que se descumprem, que a gente vê, ouve, né? Eu não estou dentro do processo, não sou advogado, mas você vê e fala, pô, mas não faz sentido. Como é que funciona isso? Por que está rolando se não faz sentido, se é contra, é inconstitucional? Então, tem os questionamentos, cada processo é um processo, né? São processos, não é um único processo que envolve todas essas pessoas, são processos individuais, cada processo tem a sua peculiaridade, enfim, né? E é até difícil, eu nem posso entrar no mérito de cada um deles, porque eu não conheço, não tenho acesso, nunca tive, então é um pouco mais complicado. Mas o que eu penso é o seguinte, pro bem e pro mal, mas ultimamente, já de uns bons anos para cá, eu penso assim, o STF ele ganhou um protagonismo que na verdade não era para ele ter. Antigamente, eu lembro que se você perguntasse para qualquer popular na rua, me dá um nome, não precisava ser dos 11, mas você falasse, me dá um nome de um ministro do STF, ninguém nem sabia. E quer que eu te fale uma coisa? Eu nem sabia que tinha STF. Há um bom tempo. Então, sim, STF. o que é? De repente, STF. Então, você perguntava para qualquer pessoa, às vezes o desconhecimento do órgão em si, né? E desconhecimento de quem faz parte desse órgão. Me dá o nome de um menino. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Hoje, se bobeasse para qualquer um que se pare na rua e pergunta, ele vai te dar o nome de todos. Sim, com certeza. Então, o STF ele ganhou um protagonismo. Essa questão da judicialização de tudo, né? Isso eu penso que assim, os políticos estão pagando um preço alto por conta... A culpa o meu modo de ver, tá? É o posicionamento meu pessoal, né? Enfim. Sim. Mas, no meu modo de ver, os políticos, a classe política, ela tá pagando um preço agora alto por ter dado ao STF um protagonismo que não era para ele ter. O que é o STF? É o Supremo Tribunal Federal. O que é o Supremo Tribunal Federal? Ele é o guardião máximo da nossa Constituição. Ele tem a competência dele para algumas matérias, para alguns tipos de julgamento, e tudo ali previsto na Constituição. Só que a classe política, principalmente essa questão, no momento que começou a ficar muito acirrada, essa questão de polarização política, partidária, de centro, de esquerda, de direita, enfim, e começou a dar muita ênfase nessas coisas. E os políticos, o que eu percebi é que depois da Constituição de 88 e tudo, passado um determinado período, os políticos começaram a judicializar tudo.
Então, assim, acontecia alguma coisa dentro da Câmara ou do Senado e que não era de agrado de um determinado grupo político, seja ele de esquerda, ou seja ele de direita, não havia ali entre eles um consenso ou um diálogo para chegar num denominador e falar, não, olha, tudo bem, não concordo com isso, não concordo com aquilo, então vamos ajustar. Você coloca um pouco disso, eu tiro um pouquinho daquilo e a gente chega num denominador e vamos votar isso e vamos, né, Isso. bola para O frente. resultado... Vamos resolver. Problema nosso, problema na nossa casa, a gente resolve na nossa casa. Exato. Assim, eu pelo menos entendo dessa forma. E aí, por conta dessa divergência, dessa polarização, começou a haver uma judicialização de muitas coisas lá que não cabia serem judicializadas. E cabia a cada órgão, no caso a Câmara dos Deputados ou o Senado, resolver internamente entre eles, e ponto. Mas aí começou a se fazer. Não gostei, não consegui a maioria, não consegui fazer valer aquilo que eu quero que valha, então vamos judicializar. E aí tudo começou a se questionar a constitucionalidade daquilo. Se o processo... Existem vários, né, mecanismos de controle internos, inclusive das duas casas, Senado e Câmara, tem a CCJ, enfim, Comissão de Constituição e Justiça, que avalia essas coisas. Mas eles começaram a levar para o STF, para o STF decidir. Então começou a judicializar um monte de coisa. E a partir dessas atitudes que eles começaram, essa classe política começou a ter, o STF começou a ganhar protagonismo. Porque, assim, de maneira geral, quem dá a última palavra é o judiciário. Se acontece um conflito entre mim e você, e acerca dessa xícara, o João me deu essa xícara, não, o João não me deu, ele falou que agora ele está me cobrando, não, mas eu entrei aqui, ele falou que era minha, não, agora ele quer cobrar, e a gente começa a brigar, e a gente não se resolve, já foi o tempo de ser, né, a lei do talião, né, olho por olho, dente por dente, não existe mais isso, então a gente tem que fazer o quê? Vamos judicializar. Eu vou falar que você me deu, você vai falar que vendeu, e aí vamos ver quem tem razão. Tem duas testemunhas aqui que viram, e o juiz, a gente vai levar as provas, e o juiz vai dar, não, a caneca é do Ricardo, ele não tem que pagar nada, Ricardo, se você quiser ficar com a caneca, você tem que pagar o João. Então, o judiciário dá a última palavra. Ponto. Tá. E lá é a mesma coisa. Se eles não se entenderam lá dentro da casa deles e judicializaram, quem vai dar a última palavra é o STF. Acima dele não tem quem dê. O judiciário, apesar da tripartição dos poderes, né, que vem para que cada um seja autônomo, né, tem ali as suas prerrogativas, tem ali a sua finalidade para isso, para aquilo. Apesar de tudo isso, eles começaram a dar um protagonismo tendo essas atitudes para o STF que antes não existia. O STF antes, como eu disse, ele é guardião da Constituição. Então ele ia lá, eu entrei com uma ação sobre uma determinada lei que passou a vigorar, e essa lei é inconstitucional, e eu chego com um recurso até o STF, e aí o STF vai dar a última palavra. Essa lei é inconstitucional, não pode valer, ou essa lei não ela é constitucional e ela tem validade, tem que ser aplicada. Era isso. Ele é guardião da Constituição. Ele vê todas as normas estão abaixo, a Constituição, numa pirâmide, a Constituição está no topo. Tudo que vem de legislação está abaixo da Constituição. Então, toda essa legislação que está abaixo desse topo da pirâmide tem que respeitar a Constituição. E o STF está lá para justamente falar o que está respeitando e o que não está. Mas ele não... Se, por exemplo, votou lá uma lei qualquer que, em teoria, enfim, não tá, é inconstitucional, por exemplo. Ele olha lá, opa, esse negócio é constitucional, alguém tem que falar... Não, o judiciário ele é provocado. Ele pode olhar e ver que está errado? Eu sou juiz, e aí você tem um conflito com o sujeito que está aqui do meu lado, e aí eu olhando esse conflito e falo, não, peraí que eu vou resolver para vocês, porque eu sou juiz e sou Estado juiz, e eu vou resolver. Eu não posso. O juiz, ele é inerte. O juiz, ele só se manifesta quando provocado. E ele é provocado através do quê? De um processo. E aí, qualquer juiz, desembargador, do STF, STJ, Tribunal de Justiça, juiz de primeira instância, tem que ser provocado. O juiz, ele não... Ainda que ele veja, ainda que ele não pode chegar... eu vou fazer o que precisa ser feito aqui. Não pode, ele tem que ser provocado de alguma maneira. Tá. Quem provoca? Os advogados. Aí tem algumas pessoas ali que têm essa prerrogativa de provocar o judiciário para se manifestar. E os políticos fizeram muito isso. E então aí, voltando, eu entendo que o STF ganhou um protagonismo que não era para ele ter,
ele começou a se envolver em assuntos políticos que não eram, né, até então, da esfera dele decidir sobre aquilo. E eu entendo que acabou tendo uma invasão de um poder sobre o outro. Mas isso por culpa dos próprios políticos. Tá. Então, assim, eles têm que arrumar, eles têm que se acertar agora. Enquanto isso não for arrumado, a gente vai sempre ter problema com essa questão do STF, do que ele faz, deixa de fazer. Por quê? Porque como ele ganhou esse protagonismo, né? Isso, como ele ganhou esse protagonismo e ele passou a interferir em tudo quanto é poder, ele ficou muito forte. Como eu disse, se torna conhecido, ganha poder, ganha destaque, então fica muito em evidência. E isso não é bom, não é bom. Então, eu vejo que todos os problemas que a gente tem hoje com relação ao STF é por conta disso. Por conta dos próprios políticos que fizeram ele ter esse... Agora nem eles estão sabendo administrar isso, porque eles querem tirar poder. Sim. Uma vez dado poder, você tirar poder é difícil, né? Quem quer? Vamos diminuir aqui o poder que você tem sobre a direção do colégio. Não vai querer. Não, você não vai ser mais o diretor, você vai ser agora o secretário. Não quero, eu sou diretor, sempre mandei, agora eu vou obedecer. Então começa a ter esse tipo de problema. Então eu pensei, a culpa foi deles, eles estão interferindo, e às vezes essa interferência ela se dá de forma legítima por conta da inércia vamos supor, do legislativo, que não legisla da forma que deveria sobre determinado assunto, e o STF tem que ele é instigado assim, a se manifestar. Ele necessariamente não teria que se manifestar. Se o Congresso falou, não quero mexer, então, mas alguém vai lá e cutuca ele. Cutuca ele, porque o Congresso também, eles sentam em cima dos projetos de lei que são de interesse público, né, da população, da sociedade, e muitas vezes não julgam. A sociedade é dinâmica, as coisas acontecem, ninguém para isso, e vai desaguar isso no judiciário. E alguém vai ter que resolver. Então vai sobrar para o judiciário, se na omissão do legislativo não tiver legislado sobre aquele determinado assunto, quem vai julgar ao final se teve problema? Os juízes. O STF, né? Enfim, os juízes de forma geral. Não seria o caso de chegar uma provocação para o STF? Ele falou, não, mas isso aqui não tem lei legislativa. Não, ele não pode. O juiz ele não pode se omitir pela falta da lei. O juiz tem outros mecanismos para julgar. Na ausência da legislação, da lei sobre determinado caso, ele julga com base em outros requisitos, né? Costumes. A jurisprudência são decisões, né, reiteradas e tal, mas é mais assim, os costumes daquele local. O juiz não pode falar assim, não tem lei sobre isso, eu não vou julgar. O juiz não pode fazer isso, ele tem que dar o provimento jurisdicional dele, ele tem que dar a sentença. Ele tem que falar, nesse caso vai ser definido assim. Caramba. A vai ficar com produto, B vai ficar sem, ele tem que se manifestar, ainda que não exista a lei. Né? E no STF acontece isso, muitas vezes não tem a legislação, o projeto ainda está em trâmite, o Senado, a Câmara, o processo é lento, demorado, muita discussão, né? Enfim, tem outros interesses lá, outros projetos prioritários, eles vão engavetando o resto, e aí sobra para o STF. E aí o STF vem e fala, sobre essa determinada matéria vai ser assim, até que eles lá legislem a respeito. Enquanto isso não acontecer, vai ser feito aquilo que o STF julgou, determinou. Então, assim, é uma sucessão de coisas, mas eu penso que tudo passa por isso. É um mau funcionamento das câmaras legislativas, seja Senado, o Congresso de forma geral, né? Seja a Câmara dos Deputados ou o Senado. Um mau funcionamento, eles sentam em cima de tudo, discutem muito e produzem pouco. Tudo que é interesse da sociedade fica em segundo plano, que vale a interesse deles lá, daquilo que eles acham que é prioritário, e o povo é que acaba pagando o pato. E aí, e quando não, eles acabam eles mesmos se entendendo lá e vão brigar no judiciário para o juiz, os ministros lá dizerem, quem tem razão é o grupo tal, é o grupo X, o grupo Y, e aí quem decide, a última palavra fica deles. Então, a gente fica numa situação assim, escorrer o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem como fugir muito disso, até que as coisas mudem. Diminui a judicialização. Os partidos políticos também, eles judicializam muito, né, por conta dos grupos que tem lá dentro. Então, muita judicialização de muita coisa que eles mesmos internamente podiam resolver. Entendeu? E eles não chegam num consenso, é briga. E aí, vai para o juiz julgar. E eles julgam.
e pronto, acabou. E é o que eles mandam. E aí, O judiciário, a última instância, não tem mais o que faça. mas julgam também, com toda a vênia, É. um pouco também da conveniência deles e uma certa pressão lá em cima. Vão sofrer, eles sofrem, porque imagina, tem a sociedade pressionando, tem o legislativo, seja a Câmara ou o Senado pressionando, tem a mídia pressionando. Então, lógico, o juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode se deixar levar por essas coisas, mas todo mundo é ser humano e a gente sabe. Uma coisa é eu estar aqui com você para decidir um determinado caso, tranquilo, eu posso levar uma semana, 2 semanas, um mês, e ninguém vai me perturbar. Outra é eu ter a mídia ali na porta esperando eu dar o resultado para eu mostrar para eles o que foi que eu decidi. Então, ao invés de julgar em 3 semanas, eu vou ter que julgar em um dia. Então, a gente sabe que sofre uma interferência, uma pressão da sociedade, da mídia, dos próprios congressistas, enfim, tem, isso é natural. Só que eu acho que assim, o problema todo é ter dado muito poder pro STF, né? Um protagonismo que não é dele, que ele não poderia ter, e isso atrapalha, porque as causas que nós que saímos daqui de baixo, né? Que de baixo que eu digo assim, do juiz de primeira instância, que a gente está questionando às vezes a constitucionalidade de uma determinada norma. A gente até chegar lá leva anos, e quando chega, o negócio fica parado lá, porque em vez de eles julgarem aquilo que é de interesse da sociedade, que vai repercutir pro Brasil inteiro, para várias pessoas do Brasil, para vários cidadãos, eles têm que julgar outras coisas. Estão lá preocupados lá em instruir processo criminal, que tem a questão da competência, que eu também entendo que houve aí uma supressão de instância por conta de alguns julgamentos, que eles não têm prerrogativa de foro, então isso teria que ser mandado para a primeira instância, para ele sofrer o processo aqui, ser julgado, ter o direito de recorrer até chegar no STF. Mas fica naquela, entendeu? É muito poder, então é culpa deles lá de estar dessa forma. Só que agora eles não estão... O negócio está ficando meio complicado e eles não estão sabendo limitar e sei lá, fazer isso parar, né? Então é algo que eu vejo assim com muita tristeza e eu acho muito ruim para o país, né? Esse protagonismo que ele exerce. E mesmo porque, quer dizer, tem tanta coisa acontecendo e coisas que o país precisa crescer e destravar, e fica uma discussão etérea lá sobre assuntos que, golpe de não sei o quê. Então, coisa que... de sair, deixa pra lá e vamos cuidar das coisas aqui que estão pegando, entendeu? A violência. E outras, aí você imagina a quantidade, o volume de processos criminais relacionados a isso, a quantidade de pessoas envolvidas que entopem lá o STF. Você entendeu? Então, assim, aí você tem lá, você não tem 100 juízes. Além, tudo bem que eles têm os assessores, tem as pessoas lá que ajudam eles, os ministros e tal. Não são só eles que preparam tudo, né? Os julgamentos, mas enfim, a palavra final é deles, eles têm que avaliar. Não dá conta. E aí eles sentam em cima. Aí você tem lá um monte de... Você tem lá ação de plano econômico que ainda não foi julgada lá, aguardando julgamento. Quantos anos? Eu tenho processo de quando eu comecei a advogar. Relacionado a isso, e está lá, parado agora, porque ele mandou uma decisão liminar do ministro Supremo, suspendeu todos os processos no Brasil inteiro relacionado a isso. Então, o processo não anda em nenhum lugar. E ele está lá, sentado em cima, não julga, nem nada, e fica tudo parado. E quem está sofrendo? Os meus clientes que estão para receber, têm esse dinheiro para receber e não conseguem receber, tá bom? Então, por quê? Porque o acúmulo de trabalho lá é grande, porque eles estão preocupados com o 8 de janeiro, eles estão preocupados com um monte, com discussão política se aquilo pode ou não pode lá dentro do Congresso, e o negócio não anda para outras coisas. Tem o negócio da pejotização lá também que interfere. Suspendeu no país inteiro o julgamento, se pode, se não pode. E estão lá sentados em cima. Julga? Não julga. Por que não julga? Não julga porque não dá tempo, porque eles têm uma série de outras coisas que eles estão olhando agora. Então, assim, é uma somatória de vários fatores, de várias coisas. É difícil, assim, a gente falar de tudo, mas basicamente eu entendo que é isso que prejudica. Você acha, assim... A gente tá de fora, né? Claro, eu vejo o que o pessoal fala, todo mundo tá dentro de uma bolha. Então, tudo que eu assisto é dentro daquela minha bolha que pensa basicamente igual a mim. E assim por diante. E a gente acaba estando de fora de todo esse processo aí. É tudo isso mesmo que se fala assim nas redes, nos jornais e tal? Ou a coisa é complicada mesmo? Ou o pessoal é honesto e realmente está com
com ímpeto de fazer a coisa direito, ou o negócio é essa bagunça mesmo lá no... Em relação ao que você falou? Esses processos que sobem a Congresso, tem realmente processos que ficam parados, a pessoa está devendo lá pro STF, e não deve favores, essas coisas. Não sei se você pode falar, entrar nisso, mas é assim mesmo. Ou a gente fica de fora achando que aquilo ali é um antro de um monte de coisa e, na verdade, é só processos que devem seguir ritos e tal. Todo processo tem uma dinâmica de andamento, né? Então, nós temos um código de processo, um código de processo civil, e ele regulamenta, tem o código de processo penal também, enfim, e ele regulamenta o passo a passo do processo, que é uma marcha, a gente chama de marcha processual. Então, não dá para eu entrar com a ação hoje e querer que amanhã eu tenha sentença. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho que entrar com a ação hoje, aí o juiz vai avaliar o que eu estou pedindo, se é cabível, é legal. Aí, se for, ele vai mandar citar a parte contrária, aí a parte contrária vai contratar advogado, vai apresentar defesa. Aí o juiz vai ver o que ele alegou na defesa, vai mandar eu me manifestar eventualmente. Aí eu vou me manifestar em réplica e assim vai. E aí, ou seja, é uma marcha processual, é um caminho. Não dá para pular etapa. Não dá, não tem jeitinho. Não, porque a lei fala que tem que ser daquele jeito. O processo, por isso que chama processo, que é um processo mesmo. Assim como você tem um processo de fabricação de de sorvete. Não dá para você querer colocar a embalagem antes do sorvete estar duro ali, né, congelado. Por quê? Porque tem um processo, Sim, né, de fazer aquele produto. No judiciário é a mesma coisa, a gente segue um processo, tem um passo a passo que tem que ser seguido, observado e seguido sob pena de ser nulo o processo no final se não for observado. Por exemplo, então, esse processo que está correndo aí do 8 de janeiro, e esses processos estão lá na STF, muitos falam que não seguiu o devido processo legal, como, por exemplo, os processos da Lava Jato, que seguiu o devido processo legal. Começou na primeira instância com a Procuradoria, né? Entrando lá com a denúncia, foi indo até chegar lá no STF, passou por várias instâncias, e a gente vê processo que de repente brota lá no STF, mas deveria vir lá de baixo, com gente... Então, em tese, sim. É que a questão questão de prerrogativa de foro, porque muitos que estão ali não têm. Não vai anular tudo? Então, só que chega eu lá... não tenho um órgão acima do STF. Quem que eu tenho acima do STF? Não tem. Ninguém. Aí tem o quê? As cortes... Internacionais? Internacionais. Eventualmente, pode... Se violado algum direito fundamental da pessoa humana, dos envolvidos nos processos, e isso não for resolvido internamente, ou for resolvido de uma forma em que eventualmente tem afronta a um determinado procedimento, um determinado processo, isso pode ser questionado fora. Só que precisa ver, o Brasil é signatário de quais tratados que possibilitam isso? Lógico, o Brasil é signatário de vários, né? Mas aí vai ter que buscar, porque acima do STF não tem órgão judicial Mesmo acima. que ele comece errado. Vamos supor, não estou dizendo que o que está aí está errado. Estou dizendo, ele faz um negócio errado e resolve tomar uma atitude lá e abrir um processo por conta própria. Está errado. Ele não pode abrir, o juiz não pode abrir processo, mas abre, por exemplo. Aí alguém já fala, a OAB vai lá e fala, esquece isso aí, engaveta, tudo errado. Aí o STF fala, não, que errado, a gente é STF, vai seguir, e segue, e continua seguindo, e se envolve recursos, e investigação e tudo, e mas peraí, como é que o STF abre, investiga, é o réu, julga, alguém não vai falar? Vai ter questionamento, existem turmas dentro do STF, né, e tem o julgamento do plenário, que todos os ministros julgam, e tem as turmas, lógico, se algum... tem decisões monocráticas, são dadas por um único ministro, então tudo isso é passível de recurso interno lá, né? Então, se foi uma decisão monocrática, está dentro da turma, isso é feito um recurso para a turma de 3, normalmente eles são turmas de 3, decidirem a respeito, e aí depois isso pode ir para o plenário, eventualmente, para o plenário todos eles decidirem em conjunto, mas se todos forem unânimes nessa questão, eu não tenho um órgão acima, eu não tenho mais para quem recorrer, porque ele é o último órgão do nosso judiciário, é o STF. Entendeu? Então, aí sobra o quê? As cortes, talvez, fora, para a gente poder questionar e tentar fazer alguma coisa, né? Para encerrar aqui o nosso papo, última perguntinha. Na sua opinião sincera, assim, tá? Independente de... A sua opinião como cidadão brasileiro e também conhecedor de muita coisa, você acha que a gente está
É possível reverter tudo isso? O país pode voltar a uma normalidade ou a gente vai descambar e vai virar uma ditadura, tipo Venezuela, que tem um cara lá que manda e acha que é dono da verdade? Ou aqui é difícil acontecer isso? Eu acho que é difícil. A gente está. A democracia está bem estruturada. A Constituição que nós temos aqui foi promulgada em 1988. É uma boa Constituição, tem um conteúdo bastante relevante para a questão da democracia no nosso país. Eu acho que é muito difícil. Teria que ter um É, golpe mesmo de Estado para que a Constituição fosse rasgada e uma nova lei maior entrasse aí em vigor para regulamentar. Mas eu acho que não. Eu acho que falta maturidade para que os políticos parem um pouco para pensar essa questão de polarização do que é certo e que é errado. Eu acho que isso é um pouco prejudicial, de certa forma. É lógico que cada um tem a sua ideologia, a sua forma de sim, pensar. A gente tem exemplos na história e em diversos países do mundo em que algumas coisas deram certo, que outras deram errado, seja pelo lado da direita, seja pelo lado da esquerda. Então a gente tem que ter maturidade para observar, aprender com os erros dos outros e tentar se organizar. O que não dá é para querer, cada poder tem a sua função, cada poder precisa exercer as suas atribuições que são previstas lá na Constituição. Os políticos, a classe política, que é quem vai legislar e fazer as coisas acontecerem, né, aqui no país, através do executivo, que vai executar essas leis criadas pelo legislativo, eles precisam parar de olhar para o próprio umbigo, né, e olhar para a sociedade. Eu acho que o que falta a questão da visão do bem comum, né? Porque tudo que é feito lá tem reflexo. Você viu aí nos últimos dias a questão dos descontos no INSS. sim. Quantos milhões não foram desviados por conta de uma atitude corrupta interna lá no INSS? Então, assim, as pessoas que entram, os políticos, a classe política, muitos deles entram com a finalidade de se beneficiar e se resolver na vida, ele próprio e a sua família. E esquece todo o resto que está sofrendo lá, que não tem saúde, não tem educação, não tem Exatamente. escola, não tem, enfim. Então eu acho que é preocupante, assim, mas o Brasil está aprendendo, eu acho que as pessoas têm que. A educação é um caminho fundamental para que as pessoas criem maturidade, entendam como esse processo funciona, escolham bem os seus representantes e se proponham a concorrer, né? A estar à frente. Então, assim, se você está vendo que a coisa não anda, que o negócio não está bom com aqueles que estão lá, por que eu não vou lá e falo, não, ó, eu vou lá, quero participar disso aqui. Eu vou tentar fazer algo diferente. Ainda que a gente saiba que o sistema é complicado e tal, É, mas se ninguém fizer nada e deixar esse grupo se manter e tomar conta e ninguém se mexe, a tendência é só piorar. verdade. Então eu acho que a questão da educação, ter maturidade para isso e coragem para se lançar, para ir atrás, falar, não, olha, eu quero tentar, eu quero participar para ver se eu ganho, muda alguma coisa lá. E eu acho que vai muito disso. As pessoas estão. Porque não é fácil. Eu sou, que nem, eu sou presidente da OAB pela minha segunda gestão. Não é fácil. Você perguntou, né, se eu parei de trabalhar. Não, eu trabalho. A OAB é um trabalho voluntário. Eu não ganho nada para estar à frente da OAB. Nem um real, muito pelo contrário. Então, assim, é um trabalho voluntário que eu exerço, eu e minha diretoria, e que eu não ganho nada para isso, mas que eu me dispus a fazer em favor da minha classe. Eu Entendi. talvez, eu achei que aquilo ali, aquela administração anterior, ou não estava muito bem, eu podia melhorar nisso, ou eu tenho vontade de implantar isso, já levei as ideias, ninguém se dispôs, e eu agora quero tentar para fazer do meu jeito. Eu fui lá Ganhou, e né? ganhei uma vez, fui lá, ganhei a segunda, graças a Deus, e estou à frente da instituição. É fácil? Não é. Porque eu tenho que trabalhar para me sustentar e eu abdico de muita coisa para poder estar tanto trabalhando no meu escritório quanto fazendo cumprindo as atividades que a OAB me exige. Então, assim, não é fácil, nunca é.
Então, eu até penso assim, a questão política devia ser como o OAB, voluntariado. No máximo, pagar despesas Ajuda assim, de custo, né? de ajuda de custo. Alimentação, transporte, pronto, acabou. É. Porque é uma forma de você... Por que você tá lá? Tá para ganhar? Eu não tô, porque eu não ganho nada. Tô para ajudar. Eu tô para ajudar, para melhorar minha atividade profissional, ajudar meus colegas, a minha classe. E eu acho que o foco é assim. Em alguns países a gente sabe que é assim, Sim, né? Ninguém ganha nada, não ganha salário, não tem nem o espaço físico do Congresso, da Assembleia, do Senado, enfim, da Câmara deles lá de deputados. Não tem. Cada um trabalha de casa, justamente para não ter custo, né? Muito bom, É doutor. isso. Muito prazer pela sua presença aqui. Muito assunto para conversar. O papo foi bom, gostei. É isso aí. Parabéns, né, pela sua segunda Obrigado. eleição lá e espero que você faça um excelente trabalho, né? Obrigado. Precisamos de bons gestores nas áreas. Obrigado. Bom, para você então que nos assistiu, muito obrigado pela sua assistência. Lembre-se de curtir, compartilhar. Compartilhar para nós é muito importante, tá? Você passar esse vídeo para frente, tem informações aqui preciosas, né? Do Dr. Ricardo. Compartilhe com outras pessoas na sua rede social. Se inscreva no canal para que você receba as informações de novos vídeos. Se quiser fazer um comentário também sobre o vídeo, o que você achou, se você quiser também vir até nós aqui falar a sua ideia, nós estamos abertos, ok? Muito obrigado, até o próximo episódio.